Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. É uma honra tê-lo não só como ex-aluna, né, como magistrado que é, e toda a competência em nossa bagagem que o senhor traz para mim, que eu estou aprendendo também, cada vez mais, né, a gente está sempre aprendendo, e também estar aqui participando com o senhor. Então, dou a palavra para o senhor aí, as palavras iniciais, para a gente começar literalmente o conteúdo. Eu quero agradecer à doutora Vânia a oportunidade aqui estar. É claro que ela me apresentou com exagero. Eu lamento constatar que, nesse aspecto, ela é uma reincidente específica. Mas, de qualquer maneira, o tema que ela escolheu é algo absolutamente importante nos termos que nos temos hoje. Porque, você veja, todo mundo quer ter a justiça. Todos procuram a justiça. Inclusive, a gente pensa que a justiça divina é instantânea. Não, nunca será instantânea, porque a justiça divina, feita por Deus, não corresponde aos padrões humanos. A justiça divina tarda, mas não falha. Mas não significa que ela seja preta-porter, apareça automaticamente no momento que o interessado queira. E na nossa legislação, em se tratando de cautelar em ações do inquilinato, é um tema muito importante, porque a cautelar, como essa medida preparatória ou definitiva para atender à pretensão que foi colocada no processo, cautelar nesse sentido amplo, pela legislação atual, que segue muito da legislação anterior, a cautelar só existia quando prevista especificamente na lei. Então, a lei, o Código de Processo Civil, as leis extravagantes, geralmente de processo, não de direito material, porque se considerava que a cautelar requerida no processo é um tema necessariamente processual. Muito ao contrário, os requisitos tradicionais da cautelar, quais sejam a plausibilidade, o fumus boniuris, mais ou menos aquilo que a parte está pedindo, se pode ser razoável de ser atendido. Por exemplo, se o Vasco da Gama, o meu querido Vasco da Gama, pedir tutela antecipada para ganhar desde logo o título de campeão carioca, certamente o juiz vai indeferir. Não é plausível que o Vasco, com esse time, nesse momento histórico, chegue ao final como campeão. Então, a plausibilidade é mais do que a expectativa. É a alta probabilidade que a pretensão posta pelo requerente seja atendida afinal. Mas não basta só essa probabilidade. E essa probabilidade está na relação direito material, não está no processo. É apresentada no processo, mas está na relação direito material. E tem mais, é necessário que haja uma urgência para atender essa medida cautelar. Urgência em quê? Tem que ter uma causa, um motivo, que não se pode esperar o dia do trânsito em julgado da decisão definitiva. Plausibilidade, ou fumus boniuris, urgência ou periculo in mora. Então, esses dois requisitos, claro que tem, na situação apresentada, inclusive estava previsto na nossa Lei 8.245, de 91, mas só para certos casos. Aí alguém vai dizer, como? Só estava prevendo para poucos casos, mas era a mentalidade da época, há 30 anos. Somente em 1996, mercê do trabalho de doutrina, do trabalho político dos ministros Atos Guzmão Carneiro, do Rio Grande do Sul, e Salvo Figueiredo, lá de Minas Gerais, apoiados pela Nancy Andrighi, que na época não era ministra do STJ, eles eram
era desembargadora, era juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e eles fizeram o quê? Fizeram um projeto, colocaram para discutir, todo mundo falou, criando um artigo, mudando o artigo 273 do antigo Código de Processo de 1973, dizendo que poderia o interessado, havendo plausibilidade, havendo urgência, antecipar o pedido final. Ora, até então, só tinha cautelar naqueles ritos, procedimentos que a lei estava falando. A partir daí, descortinou-se uma grande abertura. Posso pedir cautelar em todo e qualquer processo. E isso é interessante, em 1995. Ter aparecido isso foi também uma consequência da ADCM número 4. O que é a ADCM número 4? É uma medida cautelar numa ADCM que foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal e onde o ministro Sidney Sanches, de São Paulo, que inclusive professor da USP, doutor pela USP, ele apresentou essa ideia. O poder cautelar é inerente ao poder de julgar. Como é que é mesmo? Quem tem o poder de julgar a causa também tem que acautelar aqueles interesses para que, quando chegar o dia do julgamento, o processo não tenha perdido seu objeto. Exemplo clássico: a pessoa necessita de um remédio, a pessoa, seja do plano de saúde, seja do próprio SUS, necessita de um remédio. Pede a liminar para receber o remédio, e o juiz nunca poderia dizer: aguarde-se o dia do trânsito em final da sentença, que eu não sei quando será. Então, há um adiantamento da relação processual daquilo que foi pretendido na relação material do próprio pedido. A Lei 8.245 foi feita muito boa, foi ótima, excelente, mas correspondia ao que estava naquela época. Sim. Tinha que prever os casos. Né? E aí também outra consequência. Até então, a gente pensava o seguinte: só tem cautelar quando a lei prevê. Até então, a gente pensava o seguinte: só existe cautelar se a lei fala. Tem liminar no mandado de segurança, porque a lei do mandado de segurança fala. Tem liminar de reintegração de posse, porque ele estava no Código de Processo Civil. Então. Tem liminar na ação de alimentos, porque a lei prevê os alimentos provisórios. Mas, a partir do momento que tirou essa fonte normativa da lei, por quê? Tem cautelar em todas as situações que houver necessidade do perigo mora, houver necessidade de atender a plausibilidade, o fundo muniu, o perigo mora, aquela coisa toda. Então, o fundamento normativo da cautelar não é mais, desde então, simplesmente o que a lei prevê. A lei ordinária, feita pelo legislador, podia, na época, prever os casos que cabia medida liminar. E a lei também dizia os casos que não cabia medida liminar, a medida de urgência. Mas tudo isso ficou diferente com a Constituição de 1988, tudo isso ficou diferente com o Código de Processo Civil de 2015, cujo artigo 1º, ao falar das normas fundamentais do processo civil, diz o artigo 1º: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse código. Então, o Código de Processo deixou de ser a fonte
Exato. Exclusivo do processo. O máximo que o Código de Processo vai ter é disposições que tem que observar o que? Os valores e as normas estabelecidos na Constituição. Outra grande diferença que dá uma abertura imensa. Alguém vai me dizer, mas aí, desembargador, a Constituição não fala em cautelar, salvo em situações muito específicas. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, na ADPF e não sei aonde. Do resto não fala. Mas é justamente porque, quando a Constituição foi feita, o que era cautelar estava ainda na nossa cabeça, na cabeça da comunidade jurídica, previsto que só tem cautelar quando a lei falar. Era aquela, a cautelar, porque dentro do processo era reserva do legislador ordinário. Mas agora ficou diferente. Existe não só a Constituição, e a Constituição fala no artigo 5º, parágrafo 1º. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. O processo é uma garantia. Então, se está previsto na Constituição ou decorre da Constituição, não precisa, como se falava antigamente, graças a Deus agora não fala mais, da interposício legislatório. Né? Por quê? Da interposição do legislador. Porque o que está na Constituição tem aplicabilidade imediata. Isso. E o parágrafo 2º do artigo 5º é mais gritante ainda. Os direitos e garantias, artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos, escritos, constantes, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime, qual regime? Democrático de poder, dos princípios que ela adota, que a Constituição adota, e mais adiante, e dos tratados, das declarações internacionais ratificadas pelo Brasil. Então, hoje, nós temos, por exemplo, uma situação muito evidente, né, com referência à pandemia. Graças a Deus está encerrando. Mas a pandemia, a lei que foi feita aqui no Brasil para regulamentar a atividade do poder público, aliás, lei feita em cima dos critérios da Organização Mundial de Saúde, a lei 13.979 entrou em vigor em fevereiro, antes de deflagrar a pandemia. Ela não diz cada providência específica. Ela diz o seguinte, olha, tem que vacinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não diz meticulosamente qual providência. E por que não fala meticulosamente qual providência? Porque essa providência deve ser tomada de acordo com a situação concreta. Então, um outro requisito da cautelar é que a cautelar é tópica. É uma providência que se pega em cada caso em concreto. O legislador pode falar o que ele quiser. Eu fui juiz eu fui juiz de fazenda pública, ainda na década de 90, né? E aí tinha muita gente que vinha requerer, através de ONGs, né? Vinha requerer os remédios compostos químicos, né? Para combater o HIV. Entendi. E eu deferia, à vista do que o médico declarava, à vista da necessidade lá, eu deferia, escrevia 10 páginas para justificar como é que eu estava deferindo essa providência contra o governo. Se a lei de antes e a lei de hoje diz para contra o governo, tem questões orçamentárias, tem questões disso e aquilo. E quando eu deferia, muitas vezes o governo ia ao tribunal e os meus queridos desembargadores da época caçavam a minha liminar com 3 ou 4 parágrafos.
Mas a situação foi modificando, com referência ao HIV. Inclusive, me lembro do Zé Serra, um economista, foi nomeado ministro da Saúde pelo Fernando Henrique, e providenciou para as patentes, providenciou o pagamento e difundiu o tratamento contra o HIV. Sim, sim. E quando, no final da década, eu continuava juiz da Fazenda Pública, quando vinha a petição inicial, o cartório já batia um despacho ridículo meu de 2 ou 3 linhas, deferindo a medida, mandando citar, e quando chegava para mim eu só ia assinando tudo. Então, veja, não só a cautelar é algo que tem que atender, mas ela é evidentemente normativa. Normativa no sentido de que depende do caso concreto para ser cumprido. Ainda quando se falava, era irreversível a tutela antecipada, o 273 falava, né? Eu acho que ainda hoje o artigo 300 do CPC fala, a irreversibilidade. Não podia dar tutela antecipada se fosse irreversível. Mas se eu mandei aplicar o remédio do HIV, colocaram lá no paciente, é irreversível, não dá para tirar depois, gota por gota, para resolver. Então, eu acho, quero só destacar isso. Na cautelar, morreu, faleceu, teve morte, não foi morte súbita, mas teve uma morte lenta, justamente o famoso prestígio do legislador, do parlamento sobre essas questões. Em questão cautelar, não é a lei que triunfa, é a Constituição, as declarações internacionais, tudo aquilo que for necessário para a defesa dos direitos e garantias fundamentais. Muito bem colocado. Isso daqui foi um aulão, né? Para quem não conhece, já está sabendo de tudo, né, doutor Najib? O que nós dizemos, né, na prática, nós advogados, a cautelar, seja antes, né, no CPC antigo e no novo, né, que houve essas modificações, essas alterações de forma, né, drástica, mas o que é o cautelar, o que nós dissemos, nós práticos advogados? Que é um remédio necessário. E os juízes, né, assim como o senhor mesmo comentou, quando o senhor estava na vara de fazenda, os senhores têm conhecimentos substanciais de antecipar aquela sentença. Né? Nós conhecemos, obviamente, né, nós somos da área do direito, uns com mais capacidade, outros menos e tal, mas os senhores, ao aplicarem as referidas, né, adequadas cautelares, porque, como o senhor bem disse, cada caso é um caso, ou é um remédio, ou é uma urgência num condomínio, ou é uma garantia de alguma coisa que está em risco, como o senhor falou, periculo in mora, né? Isso daí são palavras latinas, mas nós também aqui estamos no público de direito, mas realmente são usos emergenciais que possam antecipar ainda aquela sentença que será prolatada, dependendo do curso do processo, que ninguém tem essa possibilidade de dizer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3 ou daqui a 10 a sentença. Eu estou dizendo até em primeira instância, né, desembargador? Então, é totalmente inviável os senhores e nós podermos avaliar quanto aquela demora venha a prejudicar aquela parte. Como o senhor bem citou, é o melhor exemplo quanto à urgência medicinal. Né? Porque aquele remédio precisa ser dado ontem, não amanhã. Né? Porque quando for dada a sentença, com certeza, eu não vi, né, na minha prática, o senhor sabe que eu sou uma advogada atuante, sempre atuante, né? Na minha prática, eu não vi nenhuma cautelar minha, né, concedida, né, para os meus casos, ou de colegas que não tenham sido confirmados na sentença. Né? Exatamente por quê? Porque os senhores são dotados do conhecimento jurídico, né? Dos arroubos das legislações e da urgência social, né? Porque a cautelar também ela atende muito essa urgência social, mas também o risco de vida, né? Como o senhor bem pontuou aí nesse exemplo. Então, realmente, para a gente, enquanto advogados, é um remédio necessário a aplicação dentro do rito processual e que
os doutores, né, desembargadores, juízes e ministros, realmente aplicam, independente de estar à margem de uma legislação ou outra, mas obviamente atribuindo todas as legislações, fazendo até uma colcha de retalho, ao bem dizer popular, mas aplicando o justo, né? Então, eu não vejo e nunca vi, pelo menos na minha experiência, que é vasta, né, me repito aqui, que nenhuma cautelar houve um prejuízo para o direito ou para as partes. Mas, infelizmente, como o senhor citou, recorre aqui, recorre ali, mas às vezes até faz parte do profissional que é determinado a ele recorrer, não porque é justo. Né? E ele deve recorrer sim para garantir o meu emprego de juiz. Tá certo, desembargador Najib. Vou passar, então, o senhor já contemplou a minha primeira e segunda pergunta, né, nas suas ponderações, mas depois, né, a gente vai citando aqui.